Aí, Ian, se prepara aí, que é você que vai falar. O ISTJ, ele é tipo complementar do ESTP. O que que é tipo complementar? Vocês lembram que a gente falou que uma função precisa da outra? A SI precisa da SE, a TI precisa da TI, conforme vocês vão vendo a hierarquia de funções aqui. Então, o tipo ideal, assim, para relacionamentos. E como perceber isso? Não é como se a gente estivesse falando, você só pode se relacionar com esse tipo. Não, a gente tem que se relacionar com todos os tipos, a gente pode dar certo com todos os tipos. Acontece que, de primeiro momento, você pode dar muito certo com seu tipo complementar, sem nem fazer esforço. Sabe aquela sensação de que a pessoa entende a gente, a pessoa complementa a gente? Então, o ISTJ é o complementar do ESTP. Então, você quer falar das funções, Noxy? O ISTJ, você está dizendo? Ah, Sim. Uhum. então, talvez seja melhor descrever o tipo do que as funções, mas eu vou passar pelas funções. Então, Uhum. esse herói do ISTJ tem sim esse orgulho de, tipo, eu sou forte, eu suporto tudo. E eles podem ser assim, de certa forma, que eles pensam, se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou chegar ali. É bem engraçado como isso funciona. Depois eles percebem que eles não sabem de muita coisa. Geralmente STJs eles assumem que as coisas são bem comuns. Tipo assim, as coisas que a gente conhece ou já são conhecidas já são bem avançadas e falta. É difícil descrever isso, mas sabe aquela sensação de que tudo já foi descoberto e de que nossa tecnologia e a humanidade avançou e já atingiu os maiores dos maiores e não existe mais nada acima? É comum e as TJs caírem na armadilha de achar que a gente já descobriu muito do que tinha a descobrir, não existe muita coisa desconhecida. Eles adoram memorizar fatos e coisas aleatórias, isso é por causa da junção da SI com a TE deles. É tipo, cidades aleatórias, nomes aleatórios, informações aleatórias. Eles são uma biblioteca ambulante. E as TJs, eles são extremamente têm um senso de dever extremamente grande, então eles querem encontrar algum tipo de causa, coisa certa para fazer. Eles são afiliativos, então eles querem se juntar a um grupo, eles querem participar de alguma organização e cumprir o seu dever por essa organização. Tudo isso vem da SI. A FI deles é interessante porque FI terciária, FI criança, tem seus sentimentos escondidos. Eles não são por fora, porque a FI deles é baixa. Por fora eles não parecem muito sentimentais. As pessoas podem julgar eles como frios ou como pessoas sem noção, porque eles não têm noção do sentimento dos outros. A FE deles é aqui embaixo. Então, ISTJs, eles, tipo, têm os seus sentimentos escondidos e eles mostram para aquelas pessoas que eles confiam. Nossa função criança terciária, ela é mais vulnerável. Então a gente não costuma mostrar para todo mundo, porque ela é muito facilmente machucada pelas pessoas. E um grande exemplo de ISTJ sendo machucados é quando as pessoas acham que eles são apáticos só porque eles não são capazes de mostrar muitas emoções para os outros em grande escala, sabe? Você pode falar das normas sociais da FI Das normas terciária? sociais. Então, eles É, da costumam eles costumam ter uma visão mais código de conduta das coisas. Tipo, as regras são essas, os códigos e os procedimentos são esses, e o certo é isso aqui. O meu dever é seguir isso aqui. São tipo, o que a cultura botou em você. O que é certo a se fazer, o que é errado, vem da cultura. E, claro, eu vou descer agora. Em E inferior deles tem medo de que eles se tornem pessoas indesejáveis. Eles têm medo que as possibilidades deem errado, porque eles veem possibilidades ruins em muitas coisas. E as TJs, eles são paranoicos por natureza. Eles veem alguma coisa dando errado toda hora e vem esse medo de dar errado por causa disso. Essa Nemesis é o que faz ISTJ se preocuparem com estética, performance, aparência. Eles têm uma preocupação de que eles podem estar deixando as pessoas desconfortáveis. E eles se preocupam em ter uma estética boa, em geral. Eles sempre vão ser bem cuidados, você pode dizer assim, quando tem pessoas por perto. Isso a maioria das pessoas, né? Nem todas, claro, porque os tipos definem isso em geral. TI crítica deles
faz com que eles sejam hipercríticos do próprio pensamento. Então é tipo, eu sempre. É muito. Cara, a frase mais comum de TI crítico é eu sou burro, porque eles não perdoam o seu próprio pensamento. É tipo, eu tenho que pensar perfeitamente, nunca é bom o suficiente. Então eles são bem rígidos com o seu próprio pensamento. Isso junta com a TE deles, né? Que a TE deles ela acredita no que as autoridades dizem. E eles sempre procuram qualidade com a TE deles, porque ela é pessimista. Quem são as pessoas mais que têm autoridade nessa área, que são experts? Eles costumam fazer bastante pesquisa para poder saciar essa TI crítica, que sempre está criticando o pensamento deles. Então, para saber se eles estão certos, eles precisam pesquisar muito, basicamente. Pegar várias opiniões diferentes, pensamentos de várias pessoas. Isso é a TE deles. Eu já falei da FE, eles não são muito bons demonstrando sentimentos e entendendo os sentimentos dos outros. No começo da vida, principalmente, ISTJs não têm noção das regras sociais. Então, eles podem cometer gafes sociais e nem perceber. Mas, geralmente, eles compensam isso com a SI, porque a memória deles é boa. Então, eles cometem um gafe social, alguém diz para eles, isso aqui é estranho socialmente. E eles lembram e não cometem o mesmo erro. Então eles conseguem se passar por alguém que entende as regras sociais em geral, sabe? Inclusive, por causa da FE deles, eles podem não ter noção do que ofende as pessoas. Então, eles podem achar que alguma coisa de boas ofende alguém, ou que alguma coisa que ofende alguém é de boas. E por aí vai. E por fim, tá, NE, isso é um erro, é NI demônio. Ele é horrível fazendo escolhas. Não deixem ISTJs terem toda a liberdade do mundo, porque ele vai fazer escolhas ruins. Ele tanto negligencia isso por causa da NE dele, que vê tantas escolhas ruins, então ele nem quer fazer uma escolha, ele fica paralisado. Que eles são forçados a fazer alguma escolha alguma hora. Ficar parado também é uma escolha, querendo ou não. E acaba dando errado muitas vezes. Por isso que eles precisam de alguém direcionando. Mas é mais dar errado para eles mesmos do que prejudicar outras pessoas com isso, não é? Pode ser tanto para eles, mas também para as outras pessoas. Pode ser levar todo mundo abaixo num barco. É engraçado isso. Bem, eu só tenho mais um Beleza. comentário. E esses TJs, eles são pessoas que no começo da vida não aparecem muito. Eles costumam ser vistos como pessoas muito regulares, mas os ISTJs mais maduros ou mais desenvolvidos, eles aprendem alguma forma de aparecer mais na frente das pessoas, de chamar mais atenção, de ser mais reconhecido e se tornar importante de alguma forma, sabe? A maioria meio que se contenta com não ser muito conhecido, porque, vamos ser sinceros, eles muitas vezes são entediantes. A falta de vontade deles de adquirir novas experiências ou procurar coisas novas e fora da caixa pode tornar eles pessoas muito chatas e isso machuca a linha inferior deles. Porque eles querem ser desejados, eles querem ser interessantes. E as TJs podem ser extremamente desejáveis se eles se esforçarem para isso, né? Claro. Sim. Vamos ler a parte do Maturo, não vamos, acho que a gente não precisa falar, que o Nox já deu uma descrição geral, e conforme a gente vai avançando nos tipos, a gente vai dando uma descrição mais geral e mais rápida. Ian, você quer comentar sobre? Você tá aí? Opa, tô sim. Tá dando pra me ouvir certinho ou eu acho que tá zoado? Sua voz tá um pouquinho zoada. Melhorou por acaso? Mais ou menos. É que o microfone tava muito perto da minha boca, calma aí. Tenta arrumar aí. Melhorou? Melhorou, pode falar sim. Ah, beleza. Bom, francamente, de tudo que vocês falaram aí sobre essa parte na qual eu me encaixo nessa tipologia, de tudo, pelo menos 90% totalmente já é assertivo. Uhum. Que tem traços meus que ainda estão na parte do maturo e tem traços que estão na parte do imaturo e tem traços que agora estão na parte do maturo. Bom, primeiramente, a parte do SI dominante. De fato, quando eu era mais novo, eu era muito orgulhoso com essas coisas, basicamente, que eu conseguia suportar. Mas também junto com o
ou a minha TE, que era a parte referente à minha memória, me ferrava muito. Até hoje eu me ferro, até hoje eu tô ouvindo uma coisa aleatória na rua, eu decoro essa coisa aleatória que eu tô ouvindo e não que eu preciso decorar depois. Não tem sentido nenhum. Eu agora, pelo menos, eu consigo me policiar um pouco mais. Mas eu agora consigo ser mais seletivo no que eu quero lembrar, apesar de que ainda é um pouco difícil. Bom, agora a F terciária. No passado, sim, eu era alguém que se importava muito, que se sentia muito triste ou ressentido quando ninguém se importava, ao ser, entre aspas, o excluído. Agora, atualmente, eu tô cagando pra isso. Se eu tô num grupo de amigos, se eu tô sendo excluído, que se dane, bola pra frente. Não é comigo. NE inferior. Sinceramente, eu sempre tive problemas com serem desejado. Até hoje eu acabo tendo alguns problemas com isso, mas eu francamente parei de me importar. Eu prefiro agora me contentar com o que eu sou agora, mas tentar melhorar cada vez mais para pelo menos não me envolver em tanto problema mais para frente. Sobre o SE Nemesis. Até hoje eu sou muito preocupado com o mau desempenho. Eu detesto muito a sensação de acabar falhando com alguma coisa, principalmente com aquilo que eu me proponho a fazer. Mas, diferente de antigamente, na qual isso era uma sensação que eu simplesmente não conseguia comportar, agora, para mim, isso já é tolerável e eu já até me acostumei. Só perguntar até para o pessoal da faculdade que ela está fazendo piada com coisa referente a isso. Sobre a ter crítica, isso eu não posso falar muito. Eu ainda sou bem crítico com relação às coisas que eu penso, com as coisas que eu busco aprender, mas ainda assim, eu procuro sempre usar a lógica para tudo, no caso. Ao invés de ser crítico, eu simplesmente relato os fatos quando necessário, uso eles para poder me auxiliar ou auxiliar aquele que precisa. Isso eu já não tenho mais tanto problema. A F trapaceira, eu só tive problema com isso quando eu acho que eu tinha uns 4 anos de idade. Depois eu parei de ter. E a N demônio, até hoje eu tenho um pouco de problemas com isso. Eu não gosto de correr riscos desnecessários, mas, em contrapartida, eu busco sempre seguir o caminho que mesmo correndo risco, vai ter uma chance um pouco maior de ter um sucesso ou de fazer alguma coisa boa no futuro. Isso é basicamente o que eu posso comentar de todos esses pontos aqui. Se eu fazer uma besteira ou faltou alguma coisa, releva. Você foi muito bom, cara. Você descreveu. Com certeza. Se todo mundo pudesse falar assim,